Então, boa noite. Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês novamente. Já estive na segunda-feira, coordenando, mediando a mesa. Eu vou me solidarizar com a preguicinha da Duda, Eduardo, da família Lula. Ficar mais íntimo. E vou ficar sentado, até porque eu quero acompanhar o meu script para poder ser fiel ao tempo. Né? Deu certo, Dimar? Obrigado. Então, coube a mim falar da formação docente. E aí, quando do convite pelo professor Odimar, e de antemão já agradeço, esse parceiro de estudos, de encontros, de conversas, de estágio, de orientação do TCC, orientação na pós-graduação, e aí vai, né, Odimar? A gente tem traçado uma relação de pensar a educação infantil muito salutar, né? Então, a minha estada aqui é muito em função das parcerias com ele e também da aproximação com as coordenadoras, professoras, né? Em nome da Suzana, eu agradeço, estendo, né, o agradecimento a todas, e também, né, a FMP pela oportunidade de estar representando também aqui a nossa instituição na qual a gente faz parte. Aí, pouco tempo, mas estamos aí já traçando uma formação, pensando, né, traçando aí concepções e caminhos para a formação das professoras, das pedagogas, né, das nossas acadêmicas. Então, agradeço, né, e quero dizer que ao ser convidado, eu propus falar da minha tese de doutoramento, tendo em vista que no ano passado, quando eu fui convidado, né, onde o primeiro seminário aconteceu, eu vim falar da tese, vim com o script, abandonei o script, abandonei os slides e acabei me estendendo naqueles 40 minutos, que agora são 50, que bom, que eu falei 3 pessoas na mesa, a Duda falou junto, mas no ano passado eram 3 pessoas, com 40 minutos é muito tempo, né, 3 pessoas. E, então, eu acabei falando das resistências poéticas das crianças, que também faz parte dos meus estudos, da minha tese, mas fugi de falar da docência na educação infantil. E hoje eu venho nessa oportunidade de fazer uma apresentação da tese. Eu pensei, né, não sei se vai dar muito certo, mas de organizar os grupos temáticos da tese, os capítulos, né, as categorias, mas de uma forma não tão convencional, de uma forma não tão didática nos parâmetros tradicionais. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho procurado fugir desse tal tradicional, né? Isso quem é minha aluna sabe, quem convive comigo, a minha esposa está aqui na plateia, já agradeço a presença dela. Então, né, minha filha, que não está aqui, mas está estudando fora. Então, assim, quem convive sabe o quanto a gente vem se colocando de diferentes camadas, contrariando, né, o que convencionalmente querem nos encaixar. Né? Então, a gente tem esse movimento. E, tanto nos textos, como a minha apresentação de hoje, eu tentei, não sei se consegui, mas, pelo menos, né, eu tentei. Então, essa apresentação vai comunicar a vocês, no sentido de motivá-los, né, a plateia, a ler a tese, que está disponível, já tem alguns artigos publicados, e ver, né, o texto na sua íntegra, né, se lhe interessar. Né. A tese ela foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com 1 ano de estudos na Universidade do Minho, com o professor Manuel Sarmento, como a Dilson já mencionou, né? E ela teve a intenção do estudo era as rotinas, pensar as rotinas cotidianas. Mas, desde o começo, a pretensão era não ter no título a palavra rotinas, porque eu queria já quebrar com as rotinas no próprio título da tese.
mesmo tratando do percurso diário do adulto, da adulta, das crianças, meninos e meninas, né? Crianças desde bebês, né? Então, aí o título ficou, aí eu tive esse achado, lendo o João Guimarães Rosa, essa literatura foi a grande inspiração, né, para eu escrever a minha tese, porque o João Guimarães Rosa, no livro Grandes Sertões Veredas, ele detalha, né, de forma minuciosa a passagem do Riobaldo pelo sertão, a vida no sertão. E lendo essa literatura, que eu gosto muito, eu pensei, das minúcias da docência, minúcias da vida cotidiana que eu quero escrever. E a rotina é a categoria central, mas já quebrando, e aí eu consigo, né, chegar nesse título. Minúcias da vida cotidiana, do fazer fazendo, da docência na educação infantil. Então, nessa ideia de reunir essas sínteses, eu tentei traçar, tentei organizar alguns nexos, como diz Paulo Freire, né, que é um dos autores que a gente dialoga bastante, que a gente, né, corre nas nossas veias, né, essa leitura, pulsa na nossa alma, né, faz nosso coração, né, bater forte ao ler Paulo Freire, principalmente nos tempos atuais. Então, esses nexos seria para traçar com vocês um diálogo nesta noite. Vai ser mais um monólogo, por causa do número de participantes, né, por número de pessoas na plateia. Durante a minha fala, não vamos, né, poder dialogar juntos, mas, ao ouvir-me, né, eu gostaria que vocês fossem fazendo conexões ao que vivem em seus contextos de trabalho, em suas relações diárias com as crianças e com a própria profissão, professor, professora de educação infantil. Este é o sentido maior de nós estarmos aqui, depois de um dia inteiro de trabalho. Tanto nós, que eu já tive na creche hoje 4 horas, que eu sou professor, né, de educação infantil também, sou a Dilson, a Duda, assim, todas vocês, que a gente sei que, né, tiveram cargas horárias de trabalho. Então, esse é o sentido da gente ouvir, né, sobre o que os nossos colegas trouxeram, sobre a participação, o que eu estou trazendo, os nexos que eu reuni a partir da tese, para falar da docência, lá fazendo conexões, né, com a nossa prática, com o nosso dia a dia. Isso a gente faz com diversos, né, autores, os livros, a formação, os diálogos, né, isso a gente precisa fazer essa ponte, né, o tempo inteiro. E isso é para a vida inteira, né, esse processo. Então, é nesse sentido que eu quero trazer possibilidades e não verdades. Né, para vocês estarem aqui tendo a liberdade de concordar ou discordar. Já que eu estou pautado numa concepção de conhecimento, de ciência, que não está ligada a verdades absolutas. Né? Não nos fixamos ou conectamos em modelos canônicos, convencionais, cartesianos, e é uma racionalidade técnica fechada, principalmente que traz prescrições que nos prendem, então, em caixas, né? Nos formatando em um único viés de pensamento, principalmente em um único viés de viver a vida cotidiana. Então, tem uma autora que eu uso bastante para falar dos bebês, para estudar os bebês, pesquisar os bebês. Eu nunca fui professor de bebês, apesar de 28 anos ser professor de educação infantil, mas eu pesquiso bastante os bebês. Né? Tenho feito esse movimento aqui na FNP, nos TCCs, que a gente consiga, né, abrir um leque de estudos em relação à potência de agir dos bebês. A minha esposa é professora de bebês, então ela quase tem um laboratório, né? E como, né, a gente dorme todas as noites juntos, a gente pode conversar muito
sobre os bebês, e até fazer bebês também, né? Então, isso, né, contribui bastante. Então, Hannah Arendt diz, né, que ao nascermos, ao chegarmos no mundo, nós encontramos o tradicional, aquilo que existe no mundo. Mas nós chegamos trazendo o inédito. Nós trazemos o novo, porque é um novo ser humano que nasce. É um novo ser humano em seus começos de vida. E é nesse sentido que a gente não concorda com essa ciência racionalizadora, né, da razão, né, essa ciência fechada. Porque sempre nós vamos viver esse movimento de encontro com o inédito, com o novo, a cada ser humano que nasce. Então, temos, né, compreendido e contextualizado que o aprender, nesse sentido, o conhecimento, a produção de conhecimento, é contingencial, é contraste, ela é relação, ela é dialógica, né? E eu trago aí o Vygotsky, o Paulo Freire, toda esses autores, essa gama de autores que nos permitem fazer essas sínteses, esses nexos, né? Onde todos nós, crianças, famílias, profissionais, produzem saberes. São saberes diferentes, em dimensões diferentes, dimensões diversas. Mas estão nesse processo relacional de aprender o mundo, de aprender a si mesmo e de aprender o outro. Então, eu comigo mesmo, eu com o outro, eu e o outro com o mundo, com as coisas do mundo. E aí, então, a gente já encontra, nós tivemos aqui, na primeira noite, uma fala direcionada à Base Nacional Comum Curricular, né? Nós já encontramos aí ecos para criticar esses ares, né, da visão instrumental de aprendizagem, colocado pela própria Base Nacional Comum Curricular, que liga a aprendizagem, né, às competências. Quando a gente acha que superou, ressuscita, né, as competências, né? Então, a premissa das competências, ela não é compatível com o que propõe, né, um trabalho pedagógico calcado nos campos de experiência, que está no próprio texto da base. E aí a gente vê, percebe, localiza as dicotomias presentes no campo da educação brasileira, né? A contradição nos textos, né? Seja nos textos da lei, né, que legitima a legalidade para a educação, diversos níveis, né, de educação, e aí também as dicotomias e as contradições se fazem presente nas nossas práticas. E é um pouco que a tese tentou trazer ao estudar as minúcias da vida cotidiana, que eu vou apresentar aqui para vocês, então. Tá? Antes de apresentar, eu trouxe essa frase: não deixe que o medo difícil paralise você, do Paulo Freire, com essa imagem desta menina, que, para mim, revela muito do que a gente tem tentado fazer, que é olhar o mundo de ponta a cabeça. Essa imagem eu capturei no parque, né, da instituição onde eu estou, e essa menina ficou um tempão olhando a vida por outro ângulo, né? De outra forma, outra perspectiva. E as minúcias da vida cotidiana, para mim, se revela um pouco dessa forma, né? Principalmente que fui professor de educação infantil,
como eu vou falar aqui na sequência, que fui gestor e agora estou professor no nível superior, na faculdade, na formação do professor. Então, assim, da tese, que tem esse desenho, eu trouxe 3 pontos, tá? E aí eu vou tentar dar conta dos 3. Espera. O primeiro é o viver e construir a profissão, onde eu coloco ali a docência como começo, travessias de um percurso profissional, onde eu me localizo como pesquisador, como profissional da infância. Então, o primeiro capítulo, que é a apresentação da tese, é uma narrativa da minha vida como professor de criança e como gestor de educação infantil. E eu vou pedir para vocês que cada um desses 3 pontos, tanto viver e construir a profissão, a docência não se faz sem as crianças, e transformar as rotinas rotineiras em vida cotidiana, acender-se como luzes. Sabe essas luzinhas do sinal de estacionamento que ficam piscando em sinal de alerta? Então, cada ponto desse eu vou estar trazendo como a metáfora da luz que pisca em sinal de alerta, né, para a gente pensar a docência, pensar a vida, né? Vida de crianças, vida de adultos e adultas, né? Crianças, meninos e meninas, né? Crianças desde bebês, são termos que a gente vai estar lembrando, porque senão a gente acaba entrando nas caixas e achando que as crianças são uma só, né? São todas iguais, é uma única pessoa, enfim, assim como profissional masculino, profissional feminino. Então, viver e construir a profissão. A docência como começo, né, ela aparece na tese, nessa narrativa, com algumas proposições, que para mim foram caminhos percorridos, e que eu denominei, né, estou chamando de trilhas. Trilhas desses anos de professor, trilhas desses anos de pesquisa, porque sempre fui um professor pesquisador. Desde o mestrado, né? No mestrado eu estudei crianças e adultos, marcas de uma relação, onde nasce a máxima criança pede respeito, que é o título, né, do meu primeiro livro. Então, sempre fui me constituindo pesquisador na feitura, na realização da docência. E essas trilhas, então, são caminhos, para mim, se mostram, e eu narro isso, né? São caminhos que se mostraram cíclicos, com muitas bifurcações, jamais considerados caminhos lineares, porque aí vem ao encontro da noção de ciência, de conhecimento como provisórios, né? Que é a minha concepção de ciência mesmo. Né? Então, esses caminhos que nunca foram lineares, sempre com bifurcações, cíclicos, né? Trazem as pressões e as expressões também, né? E as impressões ainda, né? Da vida cotidiana, ou seja, os trânsitos do meu ser professor e ser pesquisador. Então, as trilhas que percorri do mestrado ao doutorado, né? Do mestrado ao doutorado, é nessa busca de construir, consolidar, desde a minha primeira formação de pesquisador, do mestrado com a Ana Beatriz Cerizara, a nossa grande, né, mestra, e que nos deixou recentemente. Essa construção que não é minha, mas é de um coletivo de pesquisadores, e precisa ser desse coletivo de professoras e professores, que é construir uma pedagogia da educação infantil envolvida, atravessada pela vida cotidiana, pensando
a vida cotidiana, a vida que se vive todos os dias. As trilhas são atravessadas, então, por toda a faina do meu olhar e da minha escuta. Uma escuta e um olhar atento e observador. Nessa ideia mesmo de fazer com que a creche seja esse observatório vivo, né? Problematizando fronteiras tênues entre essas duas categorias de sujeitos, de atores que lá estão, que são adultos e adultas, crianças, meninos e meninas desde bebês. Isso para garantir uma possibilidade de pensarmos e traçarmos um estilo de vida, mas uma vida que sonhe com a beleza do extraordinário, do insólito, daquilo que a gente quer produzir nessa relação com esses sujeitos de pouca idade. E aí, a tese, nessa produção das categorias, ela vai trazendo, reunindo situações, desde as mais ordinárias até as mais extraordinárias, as quais eu fui acompanhando, que durou um ano de geração de dados, de observação de campo, a produção do texto. E nesse texto eu deixo muito claro que não foi um ano de observação, foram mais de 2 décadas, porque eu sou professor de educação infantil e estive a vida inteira, profissionalmente, como professor de educação infantil. Então, essa tomada da instituição como um observatório vivo, qual eu faço até hoje, ainda hoje, por exemplo, cheguei para a professora e falei: professora, você está desde as 9 até 10h30 na sala de vídeo. 10h30, professora, essas crianças almoçam. 15 para as 11, perto das 11, essas crianças vão para o colchão. É muito tempo para essas crianças ficarem sem movimentar o seu corpo. Então a gente faz essa ideia, e sem ofender, mas no tete-a-tete, abraçando, na boa, sabe? Isso pelas crianças, e até por nós também, profissionais que somos. Então, essa observação do cotidiano que me atravessa é na ideia de construir um sentido positivo. E aí, essas trilhas percorridas, e aí as diferentes minúcias, vieram para mim como um achado nessa possibilidade de falar a docência. Então, assim, a segunda luz que pisca, tá, que a gente vai acender, vai ficar piscando, é a ideia de fazer menos para refletir mais. Isso, em todos os âmbitos a gente tem pensado, Essa ideia da reflexão é um ponto também forte e firme na tese, poderoso, eu diria, que é, da gente poder desencapsular a vida, essa vida vivida todos os dias, presa, engessada, aprisionada, muitas vezes, nas rotinas rotineiras, que geralmente essas rotinas representam uma velocidade, um aceleramento, o qual resseca a vida, a nossa vida, a vida das crianças. E nesse ressecamento, qual é a pauta do nosso olhar, Quais são as dimensões que se abrem para romper, estourar estas bolhas que nos prendem? E aí poder liberar a fonte criadora, como a Duda, nos trouxe aqui, que vive em todos nós, principalmente nas crianças. Eu vou colocar principalmente, sobretudo nas crianças que estão nos seus começos de vida,
onde o inédito, o novo, é mais forte ainda, porque eles estão nessa descoberta do mundo, né? Então, essa descoberta. Então, esse observatório vivo se apresentou nos meus estudos, e se apresenta até hoje, né? Com dois grupos de interlocutores. Os interlocutores empíricos, que são os sujeitos de carne e osso, né? E os interlocutores aí, teóricos também são sujeitos, mas para mim se apresentam pelos textos, pela escrita, né, das suas teorias. E aí eu vou nessa ideia de estudar a sociologia da vida cotidiana com José Machado Paz, né, que nos ajuda, que é um sociólogo de Lisboa, vou estudar com ele também, que nos ajuda a olhar para o cotidiano por meio dessa reflexividade, a cotidianidade tomada como eixo, como categoria para pensar a vida. A sociologia da infância, que aí, né, o professor Adilson já falou bastante, no sentido dos estudos do professor Manuel José de Sarmento, que tem buscado, né, considerar as crianças sujeitos, atores, a própria pedagogia da infância, nessa ideia de perspectivar uma não escolarização precoce, né? Essa ideia de pensar os processos educativos na educação infantil serem menos aulistas, né? E também a perspectiva da psicologia histórico-cultural, principalmente nos estudos do Vygotsky, que aí me traz um tripé teórico, que é pensar o desenvolvimento, a aprendizagem e a socialização. No âmbito, né, de ver o ser humano na sua dimensão cultural, intelectual, humana e social, que aí se aproxima muito do documento que nós não podemos abandonar, inclusive porque é mandatório, que a gente não pode dar menos importância por causa da Base Nacional Comum Curricular, que estão todos os meios de comunicação, né, hoje. Não é à toa, a gente sabe, tem um propósito, né? Porque tem um projeto orquestrado por trás dela. As diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, que faz menção aos 5 patrimônios da humanidade, em que a base deixou murchinho, né? Deixou em poucas linhas, escrito em poucas linhas, que é a dimensão cultural, artística, científica, ambiental e tecnológica. Então, esse entrecruzamento multidisciplinar das teorias dos estudiosos são como espelhos retrovisores que refletem outras formas, para mim, de pensar a docência, né? Nesse trânsito da cotidianidade, então. E aí a gente pensa, né? O mundo mudou tanto. Por que as instituições, a escola, continua a mesma, né? E esses campos teóricos têm nos ajudado a pensar sobre isso, né? Nesse entrecruzamento, né? Nesses estudos, né? Então, tenho tentado aí pensar essa reinvenção da docência pelo viés da cotidianidade. E eu tenho dito, também escrito, que essa possibilidade é mais um trabalho sobre os adultos do que com as próprias crianças. É mais um convencimento mais direcionado a nós, adultos, do que com as próprias crianças. Porque as crianças estão abertas à novidade, à transgressão, à autoria, à criação. As crianças ainda não estão... Nós é que as prendemos nas bolhas. E elas estouram essas bolhas muito mais rápido, com mais facilidade, mais, né? Uma dimensão mais aberta do que nós mesmos, né? Adulto, né? Então, é nessa ideia que eu vou trazer aí e aí eu quero dizer que essas imagens são minhas de professor de educação infantil,
eu tenho, né, mapeado, né, um arquivo pessoal, e também aqui dos estágios da FNP, muitas delas, tá? Das nossas proposições de estágio. Então, essa segunda luz, que é a docência não se faz sem as crianças. E aí, professor Dilson e professora Duda, né? Não vou chamar de Duda, porque foi minha aluna. Duda, a gente traz essa questão assim: quais são as formas de participação das crianças participarem de uma pedagogia participação, né? Que é os estudos na área da sociologia da infância, lá no Centro de Estudos da Criança de Portugal. Então, assim, e aí eu trago essa ideia de criança pede respeito. E a tese é construída por essas afirmações e elabora, então, algumas premissas, tá? Que eu reuni aqui. Primeiro, que eu sei que o professor gosta bastante, nada para as crianças sem as crianças, né? Já ouvi o professor falar disso brilhantemente. A tomada das crianças como fonte permanente e privilegiada da ação docente. E nessa ideia de dar visibilidade, de tornar a criança um sujeito ativo, a gente pergunta qual é o grau de assujeitamento da relação adulto-criança. Né? Então, e a gente vai trazendo, então, assim, para compor essa consolidação da pedagogia, né, da educação infantil diferenciada, a gente vai trazendo essa noção nossa de as propriedades das crianças que nos fornecem as marcas para pensarmos e concretizarmos uma escola diferenciada para as crianças desde bebês. São as próprias idades. Olhando para os bebês, a gente sabe que não dá para fazer uma aula como nós vamos fazer aqui. Não é? Mas a obviedade obscurece o senso crítico. E há quem coloca os bebês em sentido de aulismo. Então, essa escola da infância, a qual ainda temos preferido chamar contexto educativo, contexto de vida coletiva, pois não queremos, né, que essa escola da infância tenha a mesma gramática da escola, né, de outros níveis de educação, que eu não vou citar porque essa escola hegemônica desde o século XIX está dada, e que a gente repete ela. O mundo mudou, mas a escola não, como eu falei. Então, essa escola, com essa gramática, tem sinônimo de ensino. É essa escola que a gente critica, que a gente não quer para as crianças desde bebê, né? A minha ideia não é mais discutir se a educação infantil é ou não é escola. Isso já deu. Isso, já avançamos, né? Já superamos isso. Não tem que voltar mais nessa chave, né? Isso já temos constituído desde 96, na LDB, a inauguração do termo educação infantil, que faz a junção de creche e pré-escola, né? Que ainda se usa, infelizmente. A gente não queria mais usar creche e pré-escola. É só educação infantil, mas está na lei, então a gente tem que fazer menção. Então, isso já foi dado, né? A nossa luta atual, e agora mais ainda, devido ao retrocesso, com essa enxurrada de objetivos de aprendizagem, essas noções de competências, né, fadadas aí por 6 objetivos, que é conhecer, brincar, aprender, enfim, né, aqueles 6 objetivos que estão lá na base, nunca sei os 6 de qual tem que colar. Enfim, mas revestida de competência, aquilo ali é só um disfarce no texto, né? A nossa luta é criar um contexto educativo diferenciado de uma forma escolarizante, né? Nós não temos nenhum preconceito com a escola, pois somos profissionais da escola, que atuam nesse métier, né? E aí, então, a gente, né, coloca que os artefatos e o cenário das escolas tradicionais, que tem o sinônimo de ensinar, no sentido da ensinagem, para nós, no meu grupo de pesquisa,
das minhas crenças, das minhas convicções, daquilo que eu sei sobre de educação infantil, de educação de crianças desde bebês, né? Essa gramática não serve, né? Ela não atende, né? Ela não é compatível com as idades das crianças que estão na escola de educação infantil, nos contextos, né, de educação infantil. As aprendizagens, as experiências de aprendizagem das crianças não cabem numa folha A4. Levantei essa bandeira, que foi, né, assim, que tomou força, bom, que tomou força, essa bandeira. As experiências de aprendizagem não cabem numa folha A4. E a gente sabe que lá nas outras escolas, tudo é na folha 4. Até lá, a gente não critica. Lá é o período disso, é o tempo disso. Ensino fundamental, 1 e 2, médio, superior. Mas, com as crianças pequenas, desde bebês, isso não cabe, isso não convém, né? Então, é nessa ideia que a gente vai se diferenciando dessa perspectiva escolarizante, trazendo aí a presença presente das crianças. E aí, a gente pergunta, né? A gente, né, nesse desenho de projeto brasileiro de educação infantil, com marcas e faíscas peculiares ao encontro das idades das crianças, né, desde bebê. E aí a gente traz, essas são imagens do estágio nosso aqui da FMP. Então, a gente traz, não dá para trabalhar muito por causa do tempo, né? Tem só 10 minutos e só estou no segundo, e mais se der tempo a gente faz, se não der, pro ano que vem. Então, assim, a ideia principal, o centro, né, o miolo, né, é perguntar qual é a vida que vale a pena ser vivida no cotidiano da educação infantil. E aí, educação, sim. Quem não concordar ou discordar comigo, não tem problema nenhum. Não é ensino na educação infantil. Da maneira que é nos outros níveis de educação. Até porque a gente tem tentado romper com isso até aqui na faculdade, no nível superior, quem não desce, onde eu atuo. A gente tem tentado romper com esse aulismo, onde todas as noites o professor abre um PowerPoint e começa a dar aula, e os alunos só ficam como escutadores, né? Ouvintes, né? Então a gente tem rompido isso também aqui, tem tentado, né? Enfim, com as crianças, isso é essencial, isso é o cerne, é o miolo. Isso atravessa como uma fúria, porque não é possível, né? E aí, o que é, então, a educação? A gente já ouviu aqui nas 3 noites, vocês ouviram, né? Ontem eu não ouvi, mas isso foi dito na segunda-feira. A educação é um processo de humanização, é um processo de produção cultural, de mim, comigo mesmo, vou repetir, de mim com o outro, eu e o outro com o mundo. Isso é educação. E não é fadada, então, ao ensino. O processo de ensino está nessa relação, mas ele não é o centro. O centro é a educação, a cultura e a relação, e não o ensino. É nisso que a gente se diferencia, tá bom? Então, o caminho, né, para esse processo cultural e educacional é a condição para desenvolver a máxima internalização das qualidades humanas nas novas gerações. Então, o caminho é esse processo de internalização da cultura e não do ensino. Então, e essa é a pergunta, né? Qual é a vida que vale a pena? Desde dos exemplos, né, ordinários, que eu não quero ficar aqui falando muito exemplo, hoje, especialmente, mas a gente tem aí o obrigar a dormir, o comer mamão com as mãos, servir café gelado, porque já está na mesa mais de 40 minutos e não vou me propor a esquentar porque eu me atrasei, enfim, qualquer outra situação. Comer sempre no mesmo local. O contar história sempre com perna de índio, a criança sempre como ouvinte, escutadora, enfim. O parque sempre do mesmo jeito.
E aí a gente poderia aqui, né, trazer vários exemplos, mas a ideia, então, é pensar nessa vida e aí trazer as crianças. Por isso, a docência não se faz sem as crianças. E aí a gente tem estudado alguns franceses, e a Liana Moselli, que é uma das que eu tenho estudado, quando eu fiz o estudo lá, um dos meus estudos de pós-graduação, de pós-doutorado. E aí a gente tem um dossiê, que eu e a Ana Cristina Paulo Delgado, já esteve aqui, está dando formação na rede, na UDESC, conosco, se aposentou na Universidade Federal de Pelotas, minha amiga pessoal, e foi minha banca de doutorado, enfim. A gente se encontrou e a gente se encontrou na França e a gente, lá estudando os escritos da Liana Moselli, a gente organizou um dossiê sobre docência com bebês, no Cielo, tá, disponível, sempre faço referência a ele, que é um trabalho que eu me orgulho. Então, a gente tem perguntado com essa autora, antropóloga, socióloga, morreu também faz aí 3 anos, né? Com tempo, né, recentemente, como aceder à força de desejo das crianças pequenas. E, além de aceder, como sustentar esses desejos. Né? Observar e acompanhar as crianças em contexto de vida coletiva permite perceber e registrar essas forças de desejo. E quem está com as crianças sabe muito bem disso. Como as crianças são transgressoras de forma positiva. Né? E aí, então, compreender, e às vezes até negativa, quando elas enchem o vazio de papel, quando elas enchem a pia de areia, quando elas, como eu contei, ela enche a boca de água e vai para o parque, contei num artigo de uma pesquisa, e aí regurgita a água para misturar água com areia, porque a professora não deixa levar água para o parque, enfim, né? Às vezes essa transgressão também vai para além. Né? Então, compreender o que as crianças dizem de seus desejos, quais os meios que elas percorrem para garanti-los, é uma possibilidade de abertura, de construção dessa vida boa, de não apequenar a vida. Então, nós adultos podemos escolher, nós adultas, professores, né, que estamos lá com as crianças, e aí também tem o porteiro, a merendeira, né, os serviços gerais. Esse povo também tem que fazer formação de educação infantil, não são pedagogos, mas eles têm que saber de crianças, de participação infantil, né, a pessoa diz. Então, nós podemos abrir ou fechar as portas para a força de desejo das crianças, construir estratégias de como sustentá-los, né? Esse é o nosso desafio, então, né? Esse é o nosso grande desafio nesse percurso da vida cotidiana. Então, a aceitação das crianças. E aí eu já vou colocar uma citação do Vygotsky ali. A aceitação das infâncias como categoria geracional, né, e das crianças como sujeitos heterogêneos, nos possibilita romper com esse conjunto de negativos que se criou. Né? Eu digo que é quase esse encapsulamento da vida, né, esse ressecamento da infância é quase como um copo de vidro que cobre essa criança. E esconde, né, abafa, né, as suas potencialidades, né, humanas. Né? Então, assim, de que forma nós podemos, né, romper com esse conjunto de negativos do que realmente são as crianças? E aí, se abrir, não construir muros, mas abrir portas e janelas para as peculiaridades positivas das crianças, aquilo que as crianças apresentam como agência das crianças. Né? A gente tem entrado na sociologia da infância, tem uma agência por Corsaro, né? William Corsaro, sociólogo da infância. Caminhar nessa mesma margem do rio, né? Em função dessas crianças se desenvolverem de maneira potente. E aí, nisso, então, fazer com que a didática, né, da educação se aproxime do que as crianças querem, porque precisam saber. Saber, conhecer, aprender e viver. Romper com esse miolo, sabe? Esse núcleo duro, reinante da didática
prática tecnicista, construir uma relação entre o pensar e o agir, entre o pensar e a ação. O que nós fazemos com as crianças? Não só esses planejamentos mirabolantes que ficam, né, burocraticamente, né, na folha. Né? Então, assim, andar pelo mundo prestando atenção em vida de crianças e perceber na criança a criança. O olhar para as minúcias, né, nos possibilita, então, nos traz, né, essa grande vertente de romper com as rotinas rotineiras, muitas vezes, né, que deixa subsumido a vida das crianças, ou que elas gostariam de viver, que muitas vezes nem têm a oportunidade de conhecer. E aí é uma ideia de não subestimar as crianças, superestimar as crianças, né? Não é superestimar as crianças. As crianças, a Juscelina já falou ontem aqui, eu ouvi, hoje à tarde, a transmissão dela, as crianças não vivem no vazio social. As crianças não estão no mundo à parte. As crianças vivem no mesmo mundo, na mesma sociedade, violenta, cruel, discriminatória, preconceituosa, fadada, né, à desigualdade social, do que nós, adultos, tá? Então, não é superestimar nem subestimar a potencialidade de agir das crianças. Isso permite, então, construir essas noções, né? Permite construir uma compreensão de docência para a educação infantil e que os afazeres do dia a dia se entrelaçam às rotinas, transformando as rotinas em vida cotidiana. Eu entraria na terceira luz, que pisca como sinal de alerta vermelho, mas eu não tenho mais tempo. Né? Eu vou até fazer um risco aqui, porque eu quero continuar essa conversa com vocês. Me proponho, se vocês estiverem afim, é lógico. E eu vou, Dimar, vai lá, faz favor, vai lá para o último. A gente é muito pretencioso, né? Traz um monte de coisa. É uma tolice. 2 noites acordado fazendo isso, não dá tempo. Então, olha só. Pode passar no Dimar, faz favor, faz favor, faz favor. Volta. Aí. É aí que eu quero. Para fechar, então. Ontem, a Juscelina fez menção que nós temos que ser mais pessoas perguntadoras, né, do que com respostas, né? Respondedoras, não sei. Mas, enfim, fazer mais perguntas do que ter respostas. Isso as crianças fazem conosco o tempo inteiro na classe. Eu sei porque tu usa o chapéu, porque tu és careca. Né? Então, assim, elas falam, eu sei o que tem por dentro da tua blusa, né? Enfim, elas estão o tempo inteiro. Tu é casado, tem filho, né? Tu não trabalha, só vem pra creche, eu tiro. Então, assim, elas têm 1000 perguntas, né? E aí, eu trago aqui para fechar algumas perguntas. Eu vou pedir mais 2 minutinhos somente. Mas sem pretender respostas, né? Um outro mundo é possível? Um outro estilo de vida nos contextos educativos com as crianças pequenas é possível de ser construído sem apequenar as miudezas da vida, as minúcias, né, da vida cotidiana? Há outros mundos a serem construídos nesse mundo que conhecemos. Não é possível anular esse mundo, mas é possível construir outros mundos, não de muros, mas de portas e janelas abertas, não fechadas, não adianta, né? Na relação cotidiana, nesse mundo que nos é apresentado. E isso as crianças fazem dia após dia. Descobrir que há muitos mundos no mundo é um convite que vos faço, né? Que deixo aqui para nós nessa noite. Né? Talvez esteja aí o possível encontro com a raridade da vida. Né? Como canta Lenine, né? Oswaldo Lenine. Enquanto o tempo acelera e pede tudo, faço hora, eu vou na valsa. A vida é tão rápida.
A relação entre vida cotidiana e prática docente, no seu fazer, fazendo, reivindica paciência, uma das categorias que nós temos que estudar mais na docência. A categoria paciência, sabe? Pois eu aposto no que canta Lenine. A vida é tão rara. Apostar na raridade da vida é compreender que não existe um gabarito e nem tabelas, né, para viver, mas é criar coragem e não se deixar enfraquecer. Então, sair da desesperança, e aí volta ao Paulo Freire, né, e trago o esperançar, né, o esperançar, dizer para a classe hegemônica, que é 3% da nossa população, que é essa classe que está por trás da Base Nacional Comum Curricular, que podemos construir, sim, uma vida boa. Sem encobrir a nossa realidade, mas sim descobrir a nossa realidade. Uma realidade que precisa, muitas vezes, ser subvertida. E isso, essa descoberta, essa leitura de mundo que nos coloca Paulo Freire, para que a gente saia das aparências, né? Que a gente possa fazer o detour, né? Dar o salto, sair das aparências, e compreender a nossa realidade, para poder avançar na vida, na profissão, construir esses outros mundos possíveis, que estão, sim, próximos de nós, mas nos colocam vendas, muitas vendas, e às vezes a gente não consegue nem enxergar. E se vê, não, e se olha, não vê. Então, desejar um pouco menos, amar um pouco mais. Produzindo um sentido para a vida, essa vida vivida no dia a dia, de manhã, à tarde, à noite. Sabe, essa vida que é quase uma banalidade, que não se olha para ela. Mas o banal, aí, né, ele precisa ser valorizado. Ele precisa, né, ser reconhecido e conhecido. Por isso que é preciso descobrir, e não encobrir a nossa vida. E aí, então, eu fecho, né, dizendo que, com as palavras da Sônia Kramer, que a gente gosta muito, né, uma autora que a gente gosta muito, nesse sentido que quando a banda tocar, que a gente não marche, mas que a gente comece a bailar. E aí, Odimar, passa para mim aquela GIF, que eu acho que está no último aqui. Essa menina, né, uma cena de um filme, né, nos faz pensar nessa possibilidade de não marchar, mas de bailar ao toque da banda. Pode passar, Odimar? Então, mesmo que eu não tenha falado tanto das rotineiras, que vai ficar essa terceira luzinha que pisca para um outro momento, eu quero dizer que na creche, cada detalhe compõe as minúcias da vida cotidiana e reflete no fazer fazendo da docência. Muito obrigado.